Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai estudar português, unidade 11, ok? O significado das palavras. Por favor, que vocês tenham em mão o celular, que o celular agora é mais moderno, né? Pra gente procurar o significado das palavras aí, ok? Quem tiver o dicionário e quiser dar uma procurada no dicionário também é bem bacana, tá legal? Mas vamos lá. Um universo em ordem alfabética. Muito mais do que trazer o significado das palavras, o dicionário amplia nosso conhecimento por meio de um conjunto de informações apresentadas. Que informações são essas? Informação sobre as palavras, ok? Cada entrada de um dicionário ou de uma enciclopédia constitui um verbete, que é um gênero textual caracterizado por um conjunto de acepções, ou seja, definições, sentidos e exemplos de um assunto. Sim, no caso, o verbete da palavra é o que explica a palavra. São todos porque cada palavra, pessoal, às vezes tem mais de um significado. Depende do contexto, ok? Então, vamos lá. Que outras informações o verbete pode apresentar? Leia esse verbete de dicionário e verifique que as informações levantadas por você e pelos seus colegas, ele apresenta. Vamos lá. Enciclopédia. Gente, esse latmod aí significa latim moderno. O latim moderno dessa palavra aí é escrito enciclopédia. Eu estou lendo desse jeito para vocês entenderem que é diferente da nossa palavrinha que a gente conhece hoje, enciclopédia. Vem do latim enciclopédia, ok? Então vamos lá. SF, gente, significa substantivo feminino. Quem quiser ir escrevendo isso daí, pode escrever, tá? Para vocês saberem depois. Ele é um substantivo feminino, né? É a enciclopédia, não é o enciclopédia. Aí vem a primeira definição. É o conjunto de conhecimentos humanos. Enciclopédia é o conjunto de conhecimentos humanos. Mas tem uma outra definição aí para essa palavra. Nós vamos chegar lá. Aí, ó, vocês estão vendo? Tem um PEXT, né? EXT. Significa por extensão. Aí vem, né, a segunda definição. Obra que procura reuni-lo em ordem alfabética. Esse GR significa geralmente. Obra que procura reuni-lo geralmente em ordem alfabética. Ok? Então, joguinho rápido aí para vocês. Quantas acepções o verbete apresenta? Em quantas? 1, 2, 3, quantas? Número 2, observe a imagem que acompanha o verbete. Essa imagem aí das enciclopédias aí em cima, tá, pessoal? A letra A. Com que acepção do verbete a imagem está relacionada? No caso, eu vou explicar para vocês. Essa figurinha aí em cima, de todas as enciclopédiazinhas, vocês têm que procurar aqui na definição conjunto de conhecimentos humanos ou obra que procura reuni-los geralmente em ordem alfabética. Qual dessas duas aí, ela tá, assim, relacionada? A definição com a figura, entenderam? Se eu falar mais, eu falo a resposta, né? Na letra B, que informação apresenta nessa acepção do verbete é confirmada pela imagem? Tem aí, né? Na figurinha, o que tá falando embaixo tá na figurinha em cima, na gravura aí dos livros, ok? Número 3, assinale as informações apresentadas no verbete que você leu.
Primeiro aí, o significado da palavra, a grafia correta da palavra, a separação silábica da palavra. No verbete aqui, gente, o verbete é isso que está escrito aqui, ó. O conjunto de conhecimentos humanos, e o 2, obra que procura reuni-los geralmente em ordem alfabética. Esse é o verbete da palavra enciclopédia. Vocês entenderam o que é verbete, né? É a explicação da palavra, entenderam? Então, aí aqui tá perguntando o que está escrito aqui. Se tá o significado da palavra, a grafia correta da palavra, entenderam? Aí vocês vão marcar o xizinho no que tá explicando o verbete. Se tem essas coisas aqui no verbete. Tá falando aí sobre a sílaba tônica da palavra, sinônimos da palavra, a classe gramatical da palavra, a origem da gramática da palavra, exemplo de emprego da palavra. Vocês vão fazer o xizinho só aonde vocês acham que aqui no verbete tem isso daqui, ok? Número 4. As abreviaturas a seguir aparecem na definição do verbete. Pesquise em um dicionário o significado de cada uma delas. Letra A, eu falei lá atrás, o latmod. O B, o SF. O C, o PEXT. E o D, o GER, GRE. Eu falei praticamente tudo, acho que eu falei tudo. Eu dei a resposta. Ah, bichinha burra. Oh. Gente, olha só, é para responder também. É verdade? Geralmente os substantivos e os adjetivos são registrados no dicionário no singular e no masculino. Os diminutivos e os aumentativos mais comuns também não são registrados. E aí, isso é ou não verdade? Ficou curioso? Você sabia que a primeira obra a organizar os assuntos em ordem alfabética foi escrita no século V? Não, no século X. Perdão, eu vi errado aqui. É século X, tá? Tira o 5, por favor. É 10. Não sei por que, gente, eu vi errado, desculpa. Ela se chama Suda e é uma... e é uma compilação de textos gregos. A primeira enciclopédia moderna foi publicada no século XVIII na França e era composta de 35 volumes. Meu Deus, é muita coisa, hein? Virou a nossa paginazinha aí, é a nossa página 46. Para quem fica perguntando sempre aí, Tia Valquíria, vai até que página? É a página 47, ok? Então vamos lá, na nossa página 46 aí, meus amores, da enciclopédia às mídias digitais. Foi o que eu falei, quem tiver dicionário ok, mas tem muita gente que não tem mais dicionário em casa. Então, o Google tem um dicionário extenso. Tudo que vocês perguntarem lá, o Google vai responder para vocês. Vamos lá? As enciclopédias impressas já foram a principal fonte de pesquisa e de estudo. Com o surgimento da internet, transformaram-se em mídia digital, e inclusive em sites da internet. Você já realizou pesquisas em uma enciclopédia? Conta como foi a sua experiência. Livro, introdução. O livro é uma obra impressa que funciona como meio de comunicação. Comunicar significa trocar ideias e informações. Realmente, gente, quando a gente lê um livro, um montão de coisa que a gente não sabia, a gente pode aprender ali no livro, não é verdade? Então, por isso que quem lê, prestem atenção, quem lê fica mais esperto, mais inteligente. Vocês estão lendo o nosso livrinho paradidático para a prova? Olha, nós temos pouquinho tempo, hein? Terminem de ler. Quem tiver terminado, dá um joinha para a Tia Valquíria, ok? Continuando aí. O livro é formado por um conjunto de páginas, geralmente protegidas por uma capa. A nossa capinha aqui.
Existem livros sobre os mais variados assuntos: romances, obras de poesias, histórias infantis, volumes didáticos e obras sobre culinária e sobre autoajuda. Estão entre os tipos mais comuns de livros. Tia Valquíria, o que é livro de autoajuda? É aquele livro que bota você pra cima, que te ajuda a ser um bom profissional, muitas das vezes, te ajuda a levantar o astral no dia a dia, principalmente agora, né, com essa pandemia, tanta coisa assim que tá acontecendo de ruim, a gente às vezes fica meio baixo astral, aí a gente lê um livro desse, a gente fica revigorado, entenderam? Então, e livro didático? Nosso livrinho é um livrinho didático, né? Então vamos lá, continuando aí. Do manuscrito à impressão. Manuscrito é o que, gente? Aquele livro que antigamente que não existia impressão. Impressão é isso daqui, ó. O livrinho impresso, feito na gráfica. Aí são vários livros iguais. Antigamente era difícil. Por quê? Porque eram todos escritos à mão, manuscrito. O primeiro passo para o surgimento de um livro é a criação do original, também chamado de manuscrito. O manuscrito aqui está dizendo quando o autor do livro escreve o primeiro, o original, não é o manuscrito livro de antigamente, que tinha o pergaminho, não é esse, tá vendo? Como tudo tem várias definições, aqui está falando do original do autor, ok? Aqui, ó, também chamado de manuscrito, porque é feito pelo autor. O original é o texto de um livro antes de ser publicado. Quando o manuscrito fica pronto, o autor procura uma editora que tenha interesse em seu trabalho. A editora é uma empresa que produz e vende livros. Ela ajuda o autor a aperfeiçoar o original, conferindo ideias e informações, verificando a clareza da linguagem e corrigindo erros gramaticais e de conteúdo. Realmente, a gente às vezes escreve naquele calor da emoção, às vezes a gente esquece uma palavrinha, a gente esquece uma letrinha, ou a gente coloca uma letrinha a mais, entenderam? Aí a gente precisa de uma editora, porque eles vão ler o seu manuscrito todinho para depois ser impresso e colocar nas lojas para vender, nas livrarias, ok? Então vamos lá. História. As formas mais antigas de livro, como os rolos de papiro egípcios, esses que eu estava que eu estava me referindo antes, entendeu? Que eram escritos à mão, ok? Então, aqui tá falando sobre ele. Eu nem tinha lido isso aqui ainda, hein? Datam de 3000 antes de Cristo. Esses rolos eram longas tiras de papiro. O que é papiro, tia Valquíria? Papiro é o papel de antigamente, ok? Se chamava papiro. Material semelhante ao papel. Aí, acabei de falar. Feito com a planta do mesmo nome. Textos gravados em tabuletas de argila, em peles de animais e em bambu, também são considerados ancestrais do livro. Imagina como era difícil a gente conseguir, né, escrever nisso daí. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os chineses inventaram o papel. Na Europa, o pergaminho feito com peles de animais foi usado por muito tempo. Nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo e a gente volta pro vídeo não ficar muito longo, tá bom?